Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com nossos vídeos sobre matemática do ensino médio e o objetivo da aula de hoje é que a gente fale sobre a função modular. Tá? A função modular é um exemplo de um tipo de função que é definido por mais de uma sentença. Como assim? Até agora, todas as funções que a gente trabalhou, em que a gente tinha alguma fórmula envolvida, elas envolviam só uma fórmula, em que a gente usava essa fórmula para substituir qualquer valor de x nela e obter o resultado. Mas a gente podia também ter um exemplo como esse aqui. Ó. Então, digamos que a gente pegasse f de x igual a uma função que vale x mais 1, se x for menor ou igual do que 1, e vale menos x mais 2, se x for maior do que 1. Essa função é uma função como qualquer outra. O que é que muda nela? É que eu tenho mais de uma fórmula, mais de uma sentença definindo ela de acordo com o valor da minha variável, do x. Se o x for menor que ou igual a 1, eu uso essa fórmula. E se o x for maior que 1, aí eu uso essa outra fórmula aqui. Então, tá, por exemplo, se eu quisesse fazer o f de 0, eu teria que ver 0 está em qual parte da função? Está nessa parte aqui, ó, é menor que 1. Então, para calcular o valor dela, eu uso esse pedaço daqui. Então, vai ser 0 mais 1 dá 1, tá certo? Por outro lado, quem é que seria o f de 2? F de 2, 2 está nessa parte de cá, é maior que 1. Então, para calcular o f de 2, eu uso essa parte aqui. Vai dar menos 2 mais 2, vai dar 0. Essa aqui não é a função modular, tá? Essa aqui é um exemplo de uma função definida por mais de uma sentença. Tá? Eu tenho mais de uma sentença para definir a minha função. E o caso da função modular também é assim. A função modular ela é definida da seguinte forma. A gente chama módulo de x. A gente chama módulo de x, por isso que é a função modular, tá certo? O módulo de x é igual a x, se x for maior ou igual a zero, e é igual a menos x, se x for menor que zero. Então, essa é a definição do módulo ou valor absoluto. É a mesma coisa, tá? Isso aqui se chama módulo de x, ou chama valor absoluto de x. Então, vamos entender o que aqui isso significa, tá? Com alguns exemplos. Então, digamos que eu faça módulo de 5. Aí eu olho, 5 está em qual parte da definição da minha função? 5 é aqui, ó, porque é maior ou igual a zero. Então, o módulo de 5 é igual a 5. Se o número for maior ou igual a zero, o seu módulo é igual a ele mesmo. Então, o módulo de 5 é 5, tá certo? Por outro lado, quem que seria o módulo de menos 2? Menos 2, eu olho lá nas sentenças e ela está nessa parte aqui, ó, é menor que zero. Então, eu pego essa parte de cá. O módulo de menos 2 é quem? É menos 2. É menos quem está dentro do módulo. Menos 2. Então, vai ser mais 2. Então, o que é que o módulo faz? Se o número for positivo, ele retorna o mesmo valor do número, tá? E se o número for negativo, ele retorna menos ele. Então, ele retorna o valor positivo, sem o sinal. Tá bom? E o módulo de zero, quanto é que é? Módulo de zero, bem, módulo de zero, zero está nessa parte aqui, é maior ou igual a zero, então está nesse pedaço. Então, o módulo de um número que é maior ou igual a zero é igual a ele mesmo. Logo, o módulo de zero é zero, certo? O módulo de zero é zero. Então, a gente tem essa definição do módulo. E a gente pode trabalhar com o módulo com uma analogia geométrica. O valor absoluto, a gente pode interpretar ele geometricamente. Digamos que aqui eu estou representando a minha reta real, tá certo? Então, aqui eu estou aumentando o x. E digamos que aqui é a origem. Vamos marcar alguns pontos aqui. Vamos marcar 1, 2, 3, por exemplo. E para cá também. Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, quem que é o módulo de 2? Quem que é o módulo de 2? Bem, pela fórmula aqui em cima, o módulo de 2 é 2. Por quê? 2 é maior ou igual a zero. Aí eu olho aqui, na minha reta. 2 está aqui. Ó. Qual é a distância de 2 até o zero, até a origem? É 2. 1, 2. Então, o módulo de 2 é 2. E se eu quiser saber agora quanto é que é o módulo, por exemplo, para menos 3? Módulo de menos 3 seria o quê?
Menos 3 está nessa parte. Então, o módulo de menos 3 é menos menos 3. Como ele é negativo, o seu módulo é o número sem o sinal, tá? Então, fica sempre o valor positivo do número. Então, o módulo de menos 3 é igual a 3. E aí, se eu olho aqui na reta para o menos 3 aqui, ó, qual é a distância dele até a origem? 1, 2 e 3. Então, a interpretação geométrica do módulo é essa. O módulo de x é a distância de x até a origem, de x até 0. Então, essa é a interpretação geométrica. Isso facilita a gente interpretar alguns problemas, como a gente vai fazer daqui a pouco, certo? Então, com isso, a gente pode definir agora sim, tá? Essa função f de x do lado de cá não é a função modular, tá? É um exemplo de uma função definida por mais de uma sentença. Eu precisei falar sobre isso antes, por quê? Porque o módulo é definido por mais de uma sentença, por duas. E podia ter várias sentenças, tá? Podia pegar alguma função aqui que fosse definida por 5 sentenças, por 10 sentenças, enfim. O módulo é definido por 2 sentenças. Então, quem é que é a função modular? A função modular é a função f de reais em reais, dada por o quê? F de x igual a módulo de x. Certo? É a função real com variável real que faz isso aqui. Que faz isso. Essa que é a função modular. E aí, que informações que a gente tem sobre essa função? Vamos esboçar seu gráfico, por exemplo. Né? Como é que é o gráfico da função modular? O gráfico dessa função. Vamos relembrando o que é que significa módulo de x, como a gente escreveu na outra tela. F de x, a função modular igual a módulo de x, ela vai ser x se x for maior ou igual a zero, e vai ser menos x se x for menor que zero. Como é que eu esboço o gráfico de uma coisa dessa forma, que tem mais de uma expressão, mais de uma fórmula? Eu vejo passo a passo, tá? Eu analiso se for maior ou igual a zero e analiso também se for menor que zero. Vamos ver. Se for maior que zero, como é que é o gráfico? Só para a parte maior ou igual a zero. Tá? Então, eu estou olhando daqui para cá, só nesse pedaço. Então, se o x for maior ou igual a zero, a função é igual a x. Então, eu vou pegar a função f de x igual a x dentro dessa parte. Como é que é o gráfico da função f de x igual a x? F de x igual a x seria uma função do primeiro grau. O gráfico é uma reta, certo? É uma reta que passa pela origem, porque é uma função linear, nesse caso. Passa pela origem e faz assim, né? Com coeficiente angular igual a 1. Beleza? Só que aí eu só faço essa reta até aqui. Então, no caso, não é uma reta, é uma semi-reta. Por quê? Porque eu estou pegando a partir da origem. É de 0 em diante. E na outra parte, nesse lado de cá, o que é que a gente coloca? Para x menor que 0, aí o gráfico é o gráfico de f de x igual a menos x. F de x igual a menos x também é uma função linear, só que é uma função linear decrescente. Também passa pela origem. Coeficiente angular igual a menos 1. Então, o gráfico dela vai ser assim. Certo? Então, a principal característica da função modular é que o seu gráfico tem esse formato. É um gráfico em forma de V. Um gráfico em V. Ok? Esse que é o gráfico da função modular. Com isso, que propriedades que a gente pode listar sobre a função modular? Já diretamente, propriedades relativas à função, né? Como a gente tinha trabalhado alguns vídeos atrás. Bem, eu defini ela, né, como sendo f de R em R. Então, eu estou pegando o domínio como sendo reais e o contradomínio como sendo reais. Mas quem é a imagem? Quem é a imagem? Bem, a imagem são os valores de y que são atingidos por algum x, né, quando eu aplico a minha função. E vê que o gráfico está todo aqui na parte superior do meu plano cartesiano. Está só no primeiro quadrante e no segundo quadrante também. Então, não tem nada aqui embaixo. Não tem y negativo. Então, a imagem são os valores de y. Então, eu começo em 0 e vou somente para os valores positivos. Então, a imagem é do 0 até o mais infinito. Portanto, se eu defino a função modular dessa forma, com contradomínio igual a reais, isso significa que ela não é
sobrejetora. Certo? Não é sobrejetora. Segunda observação, segunda propriedade é: a função modular ela é injetora. Como é que eu verifico pelo gráfico se uma função é injetora? Quando a gente passa retas horizontais pelo gráfico, se cortar mais de uma vez em algum momento, não é injetora, porque vai ter um mesmo y associado a mais de um x. Então isso aqui nunca ocorre, tá? Com a função modular. E de fato, módulo de menos 2 e módulo de 2 são iguais. Então eu tenho 2x diferentes, menos 2 e 2, ligados ao mesmo y, 2. Então a função modular também não é injetora. Não é nem sobrejetora e nem injetora. Agora, ela tem alguma propriedade sobre simetria? Tem. Repara que o gráfico dela é simétrico com relação ao eixo y. Tudo que eu tenho para cá está simétrico do lado de cá. Então, eu digo que é uma função par. Tá? É uma função par. Toda função modular desse tipo é uma função par. A função modular, no caso, né, é uma função par. Lembra, função par é quando eu substituo x por menos x, quando eu troco o sinal da minha variável apenas, o resultado dá o mesmo. Então, isso é verdade, né? Módulo de 5 dá 5, módulo de menos 5 também dá 5. Módulo de 10 dá 10, módulo de menos 10 também dá 10. Então, quando eu mudo o sinal apenas da variável, o resultado dá o mesmo. E é ímpar quando a gente muda apenas o sinal da variável e muda também apenas o sinal do resultado. Então, seria, por exemplo, se eu pego 10, o resultado dá 100. Se eu pego menos 10, dá menos 100. Se eu pego 5, dá 30. Se eu pego menos 5, dá menos 30. E assim por diante. Tá bom? Então, eu tenho essas propriedades para a função modular. Eu poderia agora pegar algum exemplo que fosse o seguinte. Ó. Vamos modificar um pouco a função modular. Tá? Então, se a função for, digamos, f de x igual a módulo de x mais 2. Então, como é que é o seu gráfico? Então, esboce o gráfico. Vê. Então, para fazer isso, eu tenho duas opções. Ou eu posso tentar escrever essa função modular como uma função representada por duas sentenças. Posso fazer isso. Vamos fazer isso só uma vez para vocês verem. Ou eu posso usar outra ideia bem mais simples para esboçar esse gráfico, tá? Primeiro, se eu for representar essa função como duas sentenças, o que é que eu vou ter? Eu vou ter módulo de x mais 2 vai ser o quê? Pela definição de módulo, tá? Módulo de x é x se o x for maior ou igual a zero, e é menos x se o x for menor que zero. Então, módulo de x mais 2 vai ser x mais 2, se x mais 2 for maior ou igual a zero, e vai ser menos isso. Então, menos x mais 2, né? Menos x menos 2. É menos, abre parênteses, x mais 2, e aí fecha o parênteses. Então, fica menos x menos 2, se x mais 2 for menor que zero. Ou seja, eu podia escrever assim, x mais 2, se o x for o quê? X mais 2 maior ou igual a zero é x maior ou igual do que menos 2. Ou menos x menos 2 se o x for menor que menos 2. Então, teria x mais 2 menor que zero, passo o 2 para o outro lado, fica x menor que menos 2. Então, eu teria essa forma de analisar aqui. Ó. X mais 2 se o x for maior ou igual do que menos 2, e menos x menos 2 se o x for menor que menos 2. Então, eu posso montar esse gráfico olhando da mesma forma que eu fiz aqui. Certo? Olhando da mesma forma que eu fiz aqui. Vamos fazer isso nesse próximo slide. Então, o que a gente viu até aqui foi que módulo de x mais 2 vai ser x mais 2 se x for maior ou igual do que menos 2 e vai ser menos x menos 2 se x for menor do que menos 2. Então, como é que fica o gráfico? Como é que vai ser o meu gráfico? Bem, vamos ver por partes. Né? Vamos começar. Se o x for maior ou igual do que menos 2, como é que vai ficar? Então, digamos que o menos 2 está aqui.
Se o x for maior ou igual do que menos 2, então eu estou desse ponto para a direita, o gráfico é igual ao gráfico de x mais 2. Como é que é o gráfico de x mais 2? É uma função afim. Então, o gráfico vai ser uma reta. Uma reta com coeficiente angular igual a 1. E que a raiz dela vai ser menos 2. Então, bem, quando o x for 0, o y dá 2, né? Então, ela passaria por esse pontinho aqui também. E aí, o gráfico dessa função seria essa semi-reta, né? Porque eu estou pegando só do menos 2 em diante. Aí, agora, a outra parte. E para x menor que menos 2? X menor que menos 2, aí o gráfico vai corresponder ao gráfico de menos x menos 2, que também é uma função afim. Só que agora ela é decrescente, certo? A raiz também é menos 2, porque menos 2 dá 2, menos 2 dá 0, tá? Mas o coeficiente angular é menos 1. É menos 1. Tá bom? Então, ela iria passar, se eu continuasse prolongando ela aqui, ela ia passar pelo ponto aqui em que o y vale menos 2, tá? Então, ó, o gráfico dela vai ser assim, certo? A parte que me interessa é só essa aqui. Vamos desenhar ele agora, certo? Desenhar ele aqui. Então, o gráfico também vai ter forma de V, ok? Mas ele está deslocado. O vértice desse V não está na origem, está no menos 2, certo? Beleza, essa é uma forma de fazer esse gráfico, representando essa função como duas sentenças, como a gente fez antes. Mas precisava fazer isso. Repara ó, que o que é que o módulo faz? Quando o x é negativo, ele muda o sinal dessa função, né? Então, vamos fazer o seguinte. Se eu representasse o gráfico apenas de x mais 2, não de módulo de x mais 2, mas apenas de x mais 2, o gráfico não seria assim. Eu iria continuar com essa reta para o lado de cá. Eu ia continuar com ela para aqui, para baixo. Só que não é somente x mais 2, é módulo de x mais 2. Então, onde esse gráfico aqui for negativo, o que é que o módulo faz? Ele torna positivo. Tornar positivo é multiplicar por menos 1. Ou seja, eu vou pegar essa parte aqui que está negativa e vou rebater ela, vou refletir ela para cima. Certo? Vou refletir ela aqui para cima. Para fazer qualquer gráfico envolvendo módulo, é só fazer isso. Entenderam? Espero que sim. Você faz o gráfico da função sem o módulo, vê a parte que ficou abaixo do eixo x, a parte que ficou negativa, e aí reflete ela para cima. Porque refletindo ela para cima, você desprezou o seu sinal. Então, reflete ela em torno do eixo x. Então, vamos ver mais um exemplo semelhante a esse para a gente seguir com o próximo conteúdo, relativo também à função modular. Tá bom? Então, vamos pegar a função f de x igual a 2x menos 4 em módulo. Novamente, esboce o gráfico. Só que agora eu não vou fazer escrevendo com duas sentenças, não. Vou fazer segundo esse roteiro que eu expliquei agora, tá? Eu vou começar montando o gráfico de quem? Da função sem o módulo, ou seja, de 2x menos 4, que a gente já sabe fazer isso, né? Porque é uma função afim. Funções afins a gente já estudou. Então, como é que é o gráfico da função f de x não, né? Da função y igual a 2x menos 4. 2x menos 4 é uma função afim. Ela passa por que ponto que eu sei? Né? Como o coeficiente linear é menos 4, eu sei que ela tem que passar aqui no menos 4. Tá bom? Tem que passar aqui no menos 4. Tem que passar aqui. E onde mais que ela passa? Quem é a raiz dessa função? Que valor que zera isso aqui? Despreza o módulo. Tá? Com o módulo vai dar mais ou menos a mesma coisa aqui que eu iria procurar, mas despreza o módulo. Que valor que zera isso aqui sem o módulo? O x teria que ser quanto? 2x teria que ser igual a 4, então x teria que ser igual a 2. Então, quando x for 2, essa função dá zero. Então, vamos marcar aqui esse ponto também. E aí, o gráfico dela vai ser assim. Essa parte aqui que está negativa, vamos desenhar ela assim, tracejada, mas daqui em diante ela vai uma linha contínua, tá? Então, aqui embaixo, a mesma coisa. O que é que eu faço agora? Como é módulo de 2x menos 4, então eu vou pegar toda essa parte aqui dessa reta, que está negativa, então é daqui para baixo, e vou refletir em torno do eixo x. Quando eu reflito em torno do eixo x, aí eu vou ter mais um gráfico em V. Tá?
eu reflito, eu rebato essa parte daqui de baixo aqui para cima. Fazendo isso, eu tenho o gráfico exatamente da função que eu quero, que é o y igual a módulo de 2x menos 4. Tá certo? Então, é só fazer o gráfico da função sem o módulo, aí pega a parte que está negativa e reflete lá para o outro lado, para a parte de cima, que aí você desprezou o sinal da parte que ficou negativa, tá certo? Continuando com discussões sobre o módulo, vamos falar agora um pouco sobre equações modulares. Para falar sobre equações modulares, aquela interpretação do módulo em termos da distância, ela é bastante útil. Ela é bastante útil. Por quê? Porque, vê, se você tem aqui a reta real, tá certo? Se você tem aqui a reta real, então digamos que aqui está o 0, aí 1, 2, 3, enfim. A gente viu o quê? Que a distância do ponto até a origem é o módulo desse ponto, tá certo? Então, se eu pego algum x aqui, por exemplo, digamos que o x está aqui, certo? Então, esse x é negativo. Isso aqui, daqui até aqui, é que é módulo de x. Por quê? É a distância desse ponto até a origem. Então, se eu quiser resolver alguma equação que nem essa aqui, ó, módulo de x mais 3 igual a 5, certo? Como é que eu vou resolver isso? Eu vou interpretar da seguinte forma. Módulo de x mais 3 é o quê? É a distância de x mais 3 dando 5. Então, para que um ponto esteja à distância 5 disso, o que é que eu tenho que acontecer? Vamos lá. Vamos interpretar de outra forma agora. Qual é a distância do 1 ao 3? A distância é 2. Por quê? É 3 menos 1. Qual é a distância do menos 3 ao menos 1? Também é 2. 1, 2. Mas como é que eu posso calcular isso diretamente? É só fazer menos 1 menos 3. Fazendo menos 1 menos 3 dá menos 1 mais 3, que dá 2. O que é que eu estou querendo dizer? Que a distância entre dois pontos, distância entre x e y reais, é módulo de x menos y, certo? É módulo de x menos y. Ok? Se eu quiser fazer qual é a distância do menos 2 até o 1, do menos 2 até o 1, é só eu fazer 1 menos 2, dá 3. 1 mais 2, dá 3. Se eu fizesse menos 2 menos 1, mudaria o quê? Daria menos 3, só que como é distância, tem que ser positivo, né? Então, você despreza o sinal e fica igual a 3. Ou seja, qual é a ideia? Se eu quero pegar dois números reais e eu quero pegar a distância entre eles, é só fazer o maior menos o menor. Agora, se os meus pontos forem x e y, eu não sei quem é o maior, quem é o menor. Então, é só fazer um menos o outro, certo? Se eu já tiver tido sorte e o x for maior, aqui, já vai dar positivo. Só que se eu tiver tido azar e o x for menor, vai dar negativo. Mas aí o que é que eu faço para corrigir isso? Desprezo o sinal. Então, só é colocar um módulo. Se eu quero um número e eu desprezo o sinal dele, é só eu colocar o seu módulo. Então, a distância entre dois valores, x e y, é sempre o módulo da diferença. Então, o que é que significa esse módulo de x mais 3 aqui? Módulo de x mais 3 é a mesma coisa que módulo de x menos 3. Tá certo? Módulo de x menos 3. Ou seja, isso é a distância entre x e menos 3. Entre x e menos 3. Então, vamos pensar. Para que a distância até o menos 3 seja igual a 5, o que é que tem que acontecer com x? Que ponto, por exemplo, que está a distância 5 do menos 3? Seria se eu andasse para cá. 1, 2, 3, 4, 5. O 2 está a distância 5 do menos 3. Então, uma possibilidade seria se o x fosse 2. Mas eu só preciso andar para o lado de cá. Eu posso andar para o outro lado? Posso.
Se eu andar 5 para esse lado, eu também vou estar a uma distância 5 do menos 3. E se eu andar 5 para esse lado, eu vou cair onde? No menos 8, tá certo? Então, o x pode ser 2 ou menos 8. E como é que eu vejo isso sem precisar ficar fazendo figurinhas? Certo? É só fazer o seguinte, ó. Vamos pensar de outra maneira. Para que o módulo de um número dê 5, esse número tem que ser o quê? Que números tem módulo igual a 5? 5 tem módulo igual a 5? Tem. Que outro número tem módulo igual a 5? Menos 5. Então, o x mais 3, sem o módulo, vai ter que ser igual a 5 ou a menos 5. Mais ou menos 5. Então, isso me dá duas equações aqui. X mais 3 igual a mais 5. Jogo o 3 para o outro lado e fica x igual a 2. Que é o que a gente já tinha achado aqui, que seria andar 5 do menos 3 para esse lado de cá, tá certo? Ou a outra solução seria qual? Seria a gente fazer x mais 3 igual a menos 5. Aí jogo o 3 para o outro lado, fica x igual a menos 5 menos 3, menos 8, que é a minha outra solução, que corresponde a eu andar 5 para o lado de cá, a partir do menos 3. Certo? Então, com isso aí, eu consigo resolver qualquer equação modular. Vamos ver mais um exemplo. Como é que eu resolvo o módulo de 2x mais 3 igual a 9? Como é que eu resolvo isso? Bem, vamos pensar. Posso ver tanto pela distância quanto por essa relação que eu falei agora. Vamos ver pela relação. Para que um número tenha módulo igual a 9, esse número tem que ser o quê? Ou 9 ou menos 9. Então, eu vou ter duas equações. Vou ter duas equações aqui. 2x mais 3 igual a mais ou menos 9. Igual a 9 ou menos 9. Certo? Quando eu tiro o módulo, para o outro lado passa como mais ou menos. Tá certo? Então, isso me dá duas equações. Uma equação seria 2x mais 3. 2x mais 3 igual a 9. Espera aí que ficou errado aqui. Aqui é mais. 2x mais 3 igual a 9. Ou a outra equação seria 2x mais 3 igual a menos 9. Então, na primeira solução aqui, eu teria o quê? 2x igual a 9 menos 3, 6. Então, x igual a 3, certo? X igual a 3. E por essa aqui, eu teria o quê? 2x igual a menos 9 menos 3, que dá menos 12. Então, x igual a menos 6. Tá bom? Então, para resolver qualquer equação modular, basta fazer isso. Basta fazer isso. Então, meu conjunto de solução para essa equação aqui seria quem? Formado por dois elementos. Um é menos 6, o outro é 3. Meu conjunto de solução. E no outro exemplo, nesse de cá, o conjunto de solução seria quem? Formado por dois elementos também, menos 8 e por 2. Ok, né? Vamos ver mais três exemplos para a gente finalizar esse vídeo aqui de hoje. E no próximo vídeo a gente continua a falar sobre módulo, mas do ponto de vista de inequações modulares, tá certo? Bem, então, e se a minha equação fosse assim? 3x... Não, deixa eu começar com um número negativo aqui, só para variar um pouquinho. Menos 3x mais 4 igual a 5. Então, como é que eu faço? Primeiro, 5 de novo, vamos colocar alguma outra coisa aqui. Igual a 10. Pronto. Se eu quero que um número tenha módulo igual a 10, então esse número tem duas opções. Ele pode ser 10 ou ser menos 10. Então, eu vou ter menos 3x mais 4 igual a mais ou menos 10. E daí eu gero duas equações de novo. Uma seria menos 3x mais 4 igual a 10. E a outra equação seria menos 3x mais 4 igual a menos 10. Da equação da esquerda, o que é que eu tenho? Menos 3x igual a 10 menos 4, que dá 6. Divide tudo por menos 3, vai dar x igual a menos 2. X igual a menos 2. E a outra vai ficar como? Menos 3x igual a menos 10 menos 4, dá menos 14. Simplificando, fica x igual a 14 sobre 3. E aí dá uma fração mesmo, que não é inteira, não tem problema nenhum, tá? E aí o conjunto de solução seria quem? Dois valores novamente, menos 2 e 14 terços. Menos 2 e 14 terços. Bem, próximo exemplo, e se a minha equação fosse assim? 5x mais 1 em módulo
igual a zero. Então, normalmente, quando eu peguei qualquer outro exemplo aqui, que tinha 5, tinha 10, tinha 3, sei lá, que números tem módulo igual a 5? 5 e menos 5. Que números tem módulo igual a 10? 10 e menos 10. Por isso que aqui ficou mais ou menos 10, por isso que no outro exemplo ficou mais ou menos 5. Agora aqui, que números tem módulo igual a zero? Só um, o zero. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que 5x mais 1 igual a zero, tá certo? Então eu vou obter o quê? 5x igual a menos 1, e aí x igual a menos 1 sobre 5. Menos 1 sobre 5. Então, cuidado, nem sempre eu vou ter duas soluções com alguma equação modular que nem essas aqui. Eu vou ter duas se o do lado de cá for uma coisa positiva. Se o lado de cá for uma coisa negativa, aí não. A gente vai ver já já. E se for zero, ele só vai ter uma solução, tá certo? Então, o conjunto de solução aqui, nesse caso, ele é unitário, só tem um ponto, é o menos 1 quinto. Mais uma. E se a equação da gente fosse assim? Módulo de x mais 8 igual a menos 1. Aí o que é que eu faço? Eu escrevo x mais 8 igual a mais ou menos menos 1, ou seja, mais ou menos 1. Não. Tem algum número que o módulo dá menos 1? Não, lembra, o módulo é o número olhando como positivo, né? Se ele for positivo, ele é ele mesmo. Se ele for zero, é ele mesmo também. E se ele for negativo, eu mudo o sinal dele. Eu mudo o sinal. O módulo de menos 10 dá mais 10. Então não tem nenhum resultado de módulo que dê negativo. Então não tem como o módulo de x mais 8 dar menos 1. Isso aqui é impossível. Certo? É impossível. Portanto, o conjunto de solução seria o quê? Conjunto vazio. Seria o conjunto vazio. Tudo bem, né? Então cuidado para não sair jogando mais ou menos para o outro lado direto sem pensar. Por quê? Porque se o outro lado for um número negativo, se for um número negativo aqui, aí não tem o que fazer. Não tem como um módulo dar menos 1. Não tem como nenhum módulo dar um número negativo. Tem como dar zero? Tem, se quem está dentro do módulo for zero. Tem como dar qualquer número positivo? Tem. Se quem está dentro do módulo for esse número ou menos ele. Então é assim que a gente resolve equações modulares em geral, tá? Vou fazer só mais um exemplo para a gente finalizar. Se eu tivesse dois módulos, um módulo de cada lado, tá? Por exemplo, se a minha equação fosse assim, módulo de x mais 1, tá certo? Igual a módulo de x, sei lá, por exemplo. Teria algo assim. O que é que a gente obtém? E aí? Eu quero descobrir se tem algum número cuja distância até o menos 1, né? Porque lembra que eu faço um menos o outro. Eu faço x menos alguma coisa para saber a distância entre x e essa coisa. Então, eu quero saber a distância do x até o menos 1. Se é igual à distância do x até o zero. Tem algum ponto que está a mesma distância do menos 1 que está do zero? Tem um. Vendo geometricamente tem como visualizar isso. Mas como é que eu resolvo isso aqui analiticamente? Bem, uma forma seria a gente pensar o seguinte, ó. Escrever isso aqui como? Joga o módulo para baixo, o módulo de x para baixo, e aí ficaria com essa equação aqui, ó. Deixa eu ajeitar esse módulo de cá. A gente ficaria com isso. Teria módulo de x mais 1 em cima. Embaixo teria módulo de x igual a 1. Por quê? Porque eu passei isso aqui dividindo pelo outro lado, tá certo? Módulo de x mais 1 sobre módulo de x, isso aqui é a mesma coisa que módulo de x mais 1 sobre x. É a mesma coisa, certo? Igual a 1. E aí eu posso usar agora o que a gente viu antes. Isso aqui vai ser x mais 1 sobre x igual a mais ou menos 1. Igual a mais ou menos 1. Jogando o x de volta multiplicando, ficam duas equações. X mais 1 igual a x vezes 1, ou x mais 1 igual a x vezes menos 1. Então, menos x. Teria essas duas opções. Tá certo? Só que a primeira é impossível, né? Porque cancela x com x, fica 1 igual a 0. Então, isso aqui não dá. Isso aqui é absurdo. Mas a outra é viável. Pega esse menos x da direita e joga para o outro lado, fica 2x. Pega o 1 e joga para o outro lado, fica menos 1. Então, eu vou ter x igual a menos 1 sobre 2. Fiquei só com uma solução.
só com uma solução. Meu conjunto de solução aqui é unitário novamente, formado só pelo menos 1 meio. Só pelo menos 1 meio, tá certo? Vendo pela distância, o que é que a gente tem aqui na realidade? Só para finalizar. Eu tenho aqui o 0, tenho aqui o menos 1. Eu quero ver quem está à mesma distância do menos 1 e do 0. Então, é só eu pegar o meu ponto médio para esse segmento aqui, que é quem? Menos 1 meio. Menos 1 meio está à mesma distância do menos 1 e do 0. Está à mesma distância. É 1 meio para cá e 1 meio para cá também. Por isso que deu esse valor apenas. É o único ponto que é equidistante, né, do menos 1 e do 0 na reta. Tá bom? Então, de fato, o que eu podia ter feito aqui simplesmente era ter olhado para essa equação assim. Tira o módulo dos dois lados, então ficou x mais 1. Só que de um dos lados eu coloco um mais ou menos. Coloco um mais ou menos. Tiro o módulo dos dois lados, mas de um dos lados coloco um mais ou menos. Que é a mesma coisa que essa equação daqui, tá certo? É a mesma coisa. Eu posso tirar o módulo dos dois lados e aí passar o mais ou menos em um dos lados. Eu vou ter duas equações e resolvo que nem eu fiz aqui embaixo. Tá certo? Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.